algum tipo de apoio, de esclarecimento, de interação à turma do Araguari em Foco. E hoje, observando esses últimos movimentos sociais que vem acontecendo, políticos também, a gente percebe que o jovem, que o adolescente, ele tem um potencial muito grande, tem uma vontade de se colocar ativo nesse movimento de luta, de querer um país mais digno, de alguma forma querer que ele se enquadre nesses aspectos ativos e buscar algum tipo de forma onde aqueles que se encontram no poder, ouçam os apelos, as críticas, as dúvidas, as inseguranças. E a gente percebe que grande parte desse grupo que se coloca unido, eles têm atitudes dignas, conseguem mecanismos e formas de serem ouvidos de maneiras mais criativas possíveis, seja pela internet, seja por cartazes, seja por manifestações. Mas a gente percebe também que parte desse grupo, uma minoria, se coloca já com uma essência, com um olhar diferente. Se aproveita desse meio, dessas situações, para corromper, estimular e instigar um lado onde o próprio homem, já estimulado uma vez por uma certa revolta, por toda uma construção de desarmonia no sentido monetário, no sentido político, um país que dá 2 passos para frente, às vezes 1 passo para trás em alguns pontos. Então já é uma construção onde o povo já desacredita um pouco desse poder, e alguns já aproveitando dessa descrença, dessa insegurança que todos nós temos de certa forma, aproveita para vir a assaltar, roubar, de alguma forma deixar um crédito, um olhar de que não existe autoridade, não existe competência, não existe segurança, E a gente percebe que ainda mais por detrás disso existe pessoas que filiam, que alimentam e que se colocam para manipular esses jovens. Então, o grande olhar aqui agora em questão é conscientizar, trazer uma ideologia, trazer uma forma de pensar sobre pelo que eu estou lutando. Eu estou indo nas ruas aqui. Qual é o meu objetivo? É um objetivo no sentido de comportamento, de ir, ficar, conhecer pessoas, ir pelo movimento, ou existe um ideal forte aqui dentro? Porque uma vez que exista um ideal, esse ideal não se corrompe fácil, ele não se desconstrói com facilidade. E a gente percebe, eu tive uma experiência muito interessante esse final de semana no Carnaval, onde eu fui a um grupo de jovens, um movimento que se reuniu com finalidades religiosas, que eu pude perceber como é importante a conscientização. É um grupo que se uniu, se constrói naquele movimento uma busca de um ideal maior, e eles conseguem lutar, buscar aquilo que de fato querem, seja por via de direito, por via judicial, por via associações que respondem pela sociedade, por grupos de bairros, mas de uma forma pacífica. Ou seja, o homem ele consegue de fato saber se posicionar, mas sem também estimular a guerra, a violência, o ódio. E esse movimento é importante porque a cada grupo que se sobressai dessa forma, estimula outros grupos a continuar esse olhar de saber se posicionar, saber ser ativo dentro desse processo hoje cultural que se coloca, mas de uma forma onde a gente também não alimente aqueles que se colocam querendo banalizar tudo isso, querendo enfraquecer essa construção de um Brasil melhor. Isso tudo se inicia, como já disse anteriormente, por um ideal. E um ideal não se constrói somente por uma visão política, por uma visão social, por uma visão cultural. Inicia-se em casa, inicia-se um processo até mesmo de conexão filosófica, de uma conexão extra-humana, algo onde eu me apego. E todos esses valores
refletem na moral, refletem na dignidade, refletem na ética, essa ética tão debatida, que são, na verdade, o debate filosófico em torno da moral. Adianta, de fato, eu querer que alguém me ouça quebrando, colocando fogo? Que forma é essa corrompida de chamar a atenção? E a cada dia que passa, a gente percebe que pessoas vêm utilizando a criatividade, chamando a atenção de várias formas para esse olhar. Como que eu posso, de fato, dar o meu voto, dar a minha cota, mas sem também me perder nesse movimento? E essa expectativa que eu coloquei em relação a esse movimento que eu pude ir, que é o Comeu de Uberlândia, eu percebo que esses jovens que já estão com um ideal, que já estão com uma busca muito grande, eles estão à frente, porque eles sabem o que querem, e sabem que querem uma civilização mais consciente, uma sociedade capaz de oferecer não somente aquele básico anterior, mas aquele básico que todos nós merecemos, pelo direito que temos, pelos impostos que pagamos, mas isso é colocado, exercido e solicitado de uma forma digna, onde o homem ele dá o próprio exemplo para aquele que representa, né? Seja um vereador, um deputado, um presidente, que seja. E começando pelas camadas, né, esse movimento, Karl Marx iria ficar feliz hoje em perceber que as classes que ele tanto defendeu hoje conseguem de alguma forma se organizar entre elas, sem vínculos políticos, mas com um olhar social. Com um olhar onde esse olhar se coloca em benefício da própria classe. E não mais uma classe de trabalhadores ou uma classe de operários nesse sentido, mas uma classe no sentido de sociedade. Sociedade não somente por quem tem condição, quem não tem. E a gente percebe então com isso que um novo Brasil está surgindo desse movimento que está tendo hoje. Um Brasil onde alguns já se colocam mais aptos a liderá-lo, uma vez que algumas soluções, algumas emendas, alguns meios já são importantes. A ficha limpa, tudo isso vem acrescentar, mesmo que pouco a pouco, mesmo que com as limitações e às vezes até mesmo as facilitações para alguns, é um movimento novo. E que daqui 50, 100 anos a gente vai olhar para trás e perceber que aquele momento foi o pico, foi o auge. A gente tem um olhar às vezes de colocar qual foi a fase que encontramos há 100, 200 anos atrás. A gente vai falar contemporâneo. Esse momento nosso hoje vai ser aquele momento que daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e vai falar, olha, aquele momento foi um momento muito importante, porque todos os núcleos sociais estão de fato tendo um olhar novo. E não mais um olhar assim, de passividade, de aceitar as coisas como são, né? E não somente no sentido político. Em todas as ordens da sociedade, esse movimento está em alta. E isso vai repercutir não somente hoje, mas muito mais à medida que a educação e a consciência, tanto no sentido de educação, quanto no sentido de o poder que eu tenho, que eu posso exercer e como eu posso exercer, isso há de chegar a um ponto onde a sociedade há de mudar. Atendendo a pedido da equipe Araguari em Foco, nós hoje vamos voltar com um olhar novo, né, dentro da psicologia, essa psicologia que se constrói, que ressignifica valores e olhares a todo instante. E dessa forma nós vamos começar perguntando a vocês de que forma que a gente compreende essa psicologia, né? Quais são os conceitos, os olhares que a gente imagina acerca desse tema? E a mais, o que é essa psicologia? É a nível físico? É a nível trans? Né? É a nível de percepção, de sensação? É um olhar que a gente fala, eu percebo isso em você, mas não sabe como que isso se constrói dentro da gente, né? Então a gente vai começar uma breve história dessa psicologia, que hoje é científica, né? Mas que ela começa com os laços entrelaçados com a filosofia. E justamente por esse olhar filosófico, de questionamento, de nunca deixar as coisas somente daquela forma, essa busca de dar um novo olhar, um novo significado, de construir em cima de algo, né? Esse amor
ao saber, que é a filosofia, levantando novas ideias, estimulando um novo olhar, é que foi construindo a psicologia que a gente conhece hoje. Porque se a gente ficasse estagnado em um olhar comportamental, em um olhar inconsciente, um olhar somente de percepção do humanismo, existencialismo, a gente iria se suicidar, né? São olhares importantes, que vão se disseminando, mas novos olhares vão surgindo. Nós temos a fenomenologia, o existencialismo e outros. E a gente percebe que toda essa construção teve e tem a sua importância, né? O homem, por si só, ele é uma máquina complexa, no sentido fisiológico, no sentido mental, e hoje a gente já pode falar sem medo algum, no sentido espiritual, né? A Associação Mundial de Saúde, ou a Organização Mundial de Saúde, a OMS, vem ressaltar que o homem, em sua qualidade de vida, N itens são colocados em pauta. E dentre eles, a gente vai perceber a saúde e a conexão para com Deus. Isso é importantíssimo ressaltar na psicologia, porque algo que era visto como crença, e crença a gente vai colocar no sentido de crer em algo. Então a gente está saindo do sentido senso comum, algo que não era palpável, que não era cientificamente comprovado, e a gente está entrando numa nova era de algo com significado, né? Algo que tem um embasamento, que tem um porquê. E voltando à construção dessa psicologia, a gente vai iniciar com Wundt, né? Esse berço da psicologia científica, a figura especial Freud, que teve um papel fundamental na construção da psicologia, investigando aí o inconsciente, teve o seu pico, né, na histeria, e dentro dessa histeria começa a surgir um olhar novo. O homem vai percebendo que ele não é fruto do consciente, né? Existe um algo a mais que mobiliza, que intenciona suas ações, que às vezes ele desconhece. Quantos comportamentos nossos são fruto de algo que eu não tenho uma percepção, uma noção, né? Quantas situações se colocam no nosso dia a dia onde a gente tem uma reação sobre algo e às vezes a gente não percebe esse movimento, seja corporal, seja verbalizado, e mais, trabalhando em relação ao libido, ou à libido, os sonhos, né? As projeções. É um olhar interessante esse olhar do Freud, mas não para por aí. A gente começa a se questionar se esse inconsciente é individual ou se existem associações coletivas. Se aquilo que me afeta, que me causa algum tipo de transtorno, isso é muito individual, ou vivendo no meio de construção social, isso é coletivo. Então entra a figura importante de Jung para trabalhar de que esse movimento inconsciente, ele não é de um grupo, ele é de todo o globo. Pessoas são afetadas pela cultura, pelo modo de criação, o desenvolvimento humano. A cada fase nós vamos perceber dificuldades, crises, e cada crise tem o seu momento mais agudo. Então algumas reações são esperadas diante de alguma idade. O jovem, o adolescente, o que se encontra na terceira, segunda ou primeira infância, cada um tem um comportamento diferente. Mas quando falo que cada um tem um comportamento diferente, não é que há uma receita pronta e acabada, o homem já se coloca ali, tem que reagir daquela forma. Se meu filho tiver uma reação diferente sobre determinado estímulo, ele é diferente, ele é normal. A psicologia vem justamente para quebrar esse senso comum e colocar o seguinte, que o homem ele é um universo, né? Um universo em possibilidades, em respostas, e cada uma dessas respostas ela pode ser acionada em relação ao consciente e esse inconsciente. Algumas teorias vão trabalhar com algo um pouco diferente, que na verdade a gente corresponde em relação ao estímulo, ao ambiente, ainda mais características cognitivas no sentido genético, influência do meio,
desejos que se colocam conscientes dentro disso, a vontade, né? Um jogo de interesse. Um olhar vai trazer que todo tipo de construção de afeto tem como principal vínculo o interesse. Olha como que se desdobra a psicologia. Jung já vai trabalhar que dentro dessa construção de uma relação interpessoal existe um interesse. O interesse é o primeiro ponto, mas ele não limita que é só interesse. Ele vai falar o seguinte: olha, o interesse é aquela mola, aquele dínamo, aquela essência que motiva a eu sair da minha zona de conforto e ir até alguém ou algum lugar. Mas daí adiante o que vai ser construído e estabelecido não é necessariamente jogo de interesse. Uma relação, um companheirismo, algo muito profundo com bases morais, já não é mais um jogo de interesse. Por isso a gente vai percebendo com o decorrer da nossa vida, a gente vai perceber quem são de fato os nossos amigos, quem são aqueles que nos querem bem, porque esse interesse ele vai sendo colocado à prova. E à medida que a gente não retribua a expectativa que o outro espera, a gente vai percebendo o que é somente o interesse e o que é a construção que foi feita, harmoniosa, em cima disso. Voltando em relação à atitude filosófica, hoje esse olhar de atitude filosófica continua dentro da psicologia. Quando alguns professores, estudiosos vão falar que a psicologia se desmembrou da filosofia, é um grande equívoco. O olhar filosófico, ele atua em tudo, dentro da pedagogia, dentro da geopolítica, da política, da sociologia, é uma forma de vida. E falando em forma de vida, existem três grandes olhares da vida. O olhar da ciência, metódico, positivista, uma série de regras, de experimentos com caráter de seriedade. Um olhar filosófico acima da construção material, algo que a gente percebe mesmo que seja no campo das ideias. E um olhar também religioso, carregado às vezes de crença e emoção, mas cada um desses três olhares percebem uma situação de forma diferente. E o interessante é perceber que os três conseguem encontrar a verdade. E às vezes a gente coloca como, por exemplo, a filosofia como uma viagem, mas esquece que essa filosofia é a primeira grande ideia que fomenta e cria tudo. Uma tese só é criada porque a pessoa acredita em algo, a pessoa tem uma ideia sobre algo. Quando, por exemplo, Mesmer percebe a característica do magnetismo, ele tem aquela percepção, aquela ideia, aquela crença. Algo fomenta para que ele crie uma tese e discorra sobre isso. Cria um artigo científico, uma teoria sobre uma ideia pré-concebida. Às vezes até mesmo uma crença. Então a gente vai percebendo que a ciência, em alguns momentos, é o agente que materializa uma ideia, que transcreve, que deixa algo palpável sobre uma ideia. Então essas três não caminham sozinhas. Quantas crenças são acionadas sobre esses que colocam uma teoria à prova? Freud mesmo tinha muitas crenças consigo. Jung tinha muitas crenças. Tanto tinha que ele vai trabalhar uma teoria que é, de uma forma ou de outra, uma conexão do homem para com Deus. E ele fala que quando o homem perde essa conexão para com Deus, ele perde os seus sonhos, o ideal, aquilo que ele busca não tem o mesmo significado. E aí a gente começa a trabalhar dentro desse olhar junguiano, desse olhar transpessoal, que é a teoria que eu já tenho acesso e hoje faço faculdade como uma forma burocrática de exercer, é que o homem, à medida que ele se perde, essa rotina de perder significado, perder valor, se deixar alienado por um movimento social que impõe valores que às vezes foge do valor de essência que ele tem, é uma forma de patologia. Então a gente vai buscar um olhar daquele homem ciumento que coloca na esposa uma figura não somente de uma companheira, mas de uma posse, de um objeto. Então são formas de observar o mundo doentias. E essa enfermidade ela não atua no físico. A resposta não é só física.
Mas o grande questionamento junguiano é onde está o foco disso. Alguns olhares dentro da psicologia vão trabalhar o comportamento, como me posicionar diante aquela vontade, aquela ânsia, aquela sensação e emoção de fazer algo. Mas algumas teorias também vão trabalhar o foco disso, onde isso tudo inicia. Então nós vamos perceber também que um olhar do inconsciente de Freud vai buscar que o homem exteriorize aquilo que está mais oculto. Então são formas diferentes de trabalhar uma condição de saúde para esse homem. Mas é interessante lembrar que algumas a gente vai perceber uma resposta mais rápida. Mas à medida que essa resposta é rápida, é porque o trabalho é mais superficial. E à medida que a gente coloca e retira essas máscaras, que a gente vai atuando dessa forma, que é normal, né? À medida que isso vira um automatismo, que isso vira uma rotina mental, uma rotina física no sentido de comportamento, a gente vai perdendo essa nossa identidade. O meio vai falando mais, nos afetando mais. E essa essência, esse self para Jung, vai perdendo a sua força, a sua conexão. E onde as enfermidades, os traumas, o medo, as angústias vão se colocando em evidência. Porque sempre estiveram aí. E o mesmo vai chamar isso de sombra. As nossas dificuldades, os nossos momentos angustiosos estão conosco, memórias. Memórias que fazem parte desse nosso HD, mas que em determinado momento são acionadas. Engatilhadas, segundo Jung, é quando um processo, um movimento, faz acionar toda uma cadeia de situações que não foram trabalhadas. E a gente percebe que fatores, comportamentos, situações do convívio são importantes para perceber algum tipo de desajuste. Uma pessoa que comete um ato muito gritante é uma pessoa que já vem de uma história, já vem de comportamento, já vem de percepção nesse sentido. Ninguém do dia para a noite comete nenhum tipo de assassínio nesse ponto, né? Às vezes falta esse olhar clínico, essa autopercepção, tanto do indivíduo quanto da família nesse sentido, né? E a nível, como foi perguntado aqui, a influência da psicologia não é uma influência de percepção, de sensação, de memória, né? É muito mais que isso. A contingência, que no olhar comportamental, cognitivo, é um ambiente, é a grande chave. Na verdade, a cultura representa um significado diferente no Brasil como na Europa, né? E essa cultura advém também de fatores religiosos, fatores de crença, a forma que a educação é passada, os estímulos desde a primeira infância, a capacidade de relacionamento intrapessoal, ou seja, comigo mesmo, e interpessoal para com a sociedade ou o grupo que eu faço parte. Todos esses fatores vão ser o alicerce de um desenvolvimento humano. Por isso a gente vai perceber que alguns conseguem passar por essas fases sem grandes dificuldades e outros vão encontrar aí pedras, dificuldades. Algumas dessas pedras com razão, com porquê, e algumas pedras também por criação. O homem cria muito, né? A pessoa te olha torto, você já coloca, nossa, mas fulano não gosta de mim, não vai com a minha cara, me quer mal. A gente alimenta muito aquilo que às vezes é uma interpretação nossa. E a gente vai criando e modelando, imaginando em cima disso, à medida que a gente começa a tratar aquela pessoa mal, porque de alguma forma eu percebi que tem algo errado e que às vezes a pessoa não estava num bom dia. Isso acontece em todos os níveis de desequilíbrio, né? Mas o olhar junguiano, um olhar transpessoal é perceber que esse desequilíbrio não é exterior, ele começa da lente, da lupa, que percebe mal, que enxerga mal todo o contexto. E qual é a grande forma junguiana de enfrentamento? Eu fazer uma viagem, uma introspecção, né, dentro de mim. E à medida que eu vou fazendo essa introspecção, eu vou tomando
vou tendo acesso a sombras, a um Luiz que eu desconheço, a uma pessoa nova. Mas para isso eu preciso ter uma base, um alicerce que eu não me perca, que eu não me traumatize, que eu não me autoflagele. Então é importante que dentro dessa viagem tenha um acompanhamento. Aí a importância do profissional, do terapeuta, né, do psicoterapeuta, para acompanhar esse processo. Concordo com alguns psiquiatras que o grande profissional, que o grande diferencial do profissional ou da teoria é o tipo de afeto que aquilo vai causar. Não um afeto no sentido sentimental, mas um afetar no sentido de mover aquelas areias, aquela terra que a gente desconhece que tem dentro de nós. Às vezes, dificuldades da primeira infância, às vezes brincadeiras no colegial que a gente acha que já passou, que aquilo está muito bem resolvido, que às vezes vão se manifestar no pós-gravidez, que às vezes vão se manifestar em um momento de extrema alegria, onde eu tenho uma reação adversa. E só para lembrar, para desmembrar alguns olhares, a importância da ciência nesse elo com a psicologia. Até então acreditava-se que a pessoa que bebe, que faz uso de algum tipo de química, vez ou outra, quando ela tem uma reação diferente, quando ela sai de uma normalidade, a gente acreditava isso, fulano está mostrando o que ele é. Estudos vêm trazer que à medida que o homem perde o senso crítico, à medida que o homem via afetamento por dependência ou por uso de químico, ele não responde por esse senso crítico, ou seja, esse senso crítico não está ativo. Não há ali a nível de sinapse, a nível de raciocínio lógico, né? Então, de fato, esse homem não responde pelos atos, com pouquíssima consciência, por sinal. Tanto que a gente vai perceber que alguns vão relatar, eu não lembro daquilo, ou seja, eu não tenho memória de curto prazo daquilo. Não que com isso a gente tire a responsabilidade das pessoas que fazem o uso, mas a gente compreende que não é a pessoa por si só se mostrando. São reações fisiológicas de uma ausência de controle cerebral, né? Então a pessoa fica à mercê das emoções, e as emoções sem controle a gente não imagina o que pode acontecer. Isso acontece em casos, é interessante a gente salientar, a pessoa com Alzheimer, às vezes a pessoa tem reações que chocam, a pessoa que nunca ofendeu, que nunca teve hábito de xingar, de ofender, vem a ter reações assim. Alguns vão falar, mudou a personalidade. Não, essa construção de personalidade não modela do dia para a noite. Então a gente vai perceber que algo no sentido fisiológico dificulta essa razão, né? Esse condutor, né? De trazer uma capacidade de raciocínio, de senso crítico maior.